Olá, turminha do quarto ano, hoje quinta-feira, né, nossa aula de matemática. Como vocês sabem, a gente teve uma semana mais curta, né, devido aos feriados de segunda e terça-feira. Então, né, como vocês já sabem, a gente só vai ter 3 dias de aula. Mas eu acho que isso não vai impedir, certo, de nós aprendermos conteúdos novos. Tá? Hoje a gente vai fazer a correção da atividade de ontem, que ficou para ontem, e depois a gente vai para o conteúdo de segmento de reta. Tia Débora esqueceu de colocar aqui o dia, né? Dia 15, um dia importante, é o dia do professor, né? Meu dia, mas assim, dá certo. Então vamos lá. Ontem foi uma atividade para a gente responder e a gente aprendeu que quando formos medir a área de uma determinada superfície, era só contar os quadradinhos, não foi assim? Então, pensando nisso, nós temos essa figura aqui e nós vamos determinar a área de cada cor dessa figura, tá bom? Então, essa é a primeira questão. Nós vamos para a cor amarela, contando os quadradinhos da cor amarela, e a gente não pode esquecer que a gente forma um novo quadradinho, né, juntando 2 triângulos. A cor amarela vai ter 36, essa é a área da cor amarela. A cor vermelha, que se repete e, portanto, tem a mesma quantidade de quadradinhos, tem 9. A cor roxa, ela vai ter 18, né, a área dela. E a cor azul, ela vai ter também 18. B, qual é a peça que tem a maior área? Você observando aqui qual foi a peça que teve mais quadradinhos, que formou mais quadradinhos, foi a cor amarela, né, com 36 quadradinhos. E qual foi a cor que tem a menor área, que tem a menor quantidade de quadradinhos? A cor vermelha. C. Quais peças têm a mesma área, que tem a mesma quantidade de quadradinhos? A cor roxa e a cor azul. Cada uma tem 18. Então, vocês vão colocar aqui roxa e azul. D. Podemos afirmar que todas as figuras com a mesma área têm o mesmo formato? Não, porque se você observar, a cor roxa e a cor azul, elas têm a mesma quantidade de quadradinhos, mas elas têm formatos diferentes. A cor roxa, ela é o formato de um quadrado. Já a azul, ela tem o formato de um paralelogramo. Então, por mais que elas tenham a mesma quantidade de área, elas não possuem o mesmo formato. Na 2, nós temos as letras, né, algumas letras que foram representadas na malha quadriculada. Nós temos a letra L, nós temos a letra C, nós temos a letra F e nós temos a letra I. A. Sem contar os quadradinhos, estime qual das letras representadas tem a menor área. Qual dessas letras possui a menor quantidade de quadradinhos? A letra I. Então, você na 2 vai colocar na letra A letra I. B. E qual tem a maior área? A letra C. Tá certo? Aí na B, considerando cada quadradinho da malha como unidade de medida de superfície, vamos determinar a área da figura que representa cada letra. Então aqui nós vamos, ó, vou botar 2 aqui, letra L, letra C, F e I. Na letra L, se eu for contar a quantidade de quadradinhos, eu vou perceber que eu tenho 7 quadradinhos. Na letra C, eu tenho 9 quadradinhos. Na letra F, eu tenho 8 quadradinhos.
E na letra I, eu tenho 5 quadradinhos. E na terceira, considerando cada triângulo na malha abaixo como unidade de medida de superfície, desenhe um polígono com 24 triângulos de área. Então, eu vou deixar, certo, para vocês desenharem aí. No caso, tinha que ter 24 triângulos, tá certo? Então, eu não vou responder essa porque depende da nossa resposta, ok? Vamos agora para o conteúdo de hoje, certo? Que é semi-reta, reta e sem-reta. É um conteúdo importante, tá? Que depois a gente vai, digamos que, determinar, né, a questão também do ângulo, que a gente vai aprender nos dias futuros. Na página 165, temos o seguinte. No capítulo sobre frações, vimos que a música ela está relacionada à matemática. Quando se trata das escalas de notas musicais. Mas não é só nesse campo da matemática que existe essa relação. Aí nós temos alguns objetos, né? Nós temos um violão, um violoncelo e uma harpa, tá? O que é que esses objetos, o que é que esses instrumentos musicais têm a ver com a matemática? Para tocar esses instrumentos, as cordas, elas precisam estar esticadas. Essas cordinhas que tem cada um desses instrumentos. E afinadas, né? Elas têm que estar esticadas e afinadas. Neste caso, as cordas dos instrumentos nos lembram segmentos de reta. Então, veja como um segmento de reta pode ser representado. O ponto inicial, que é a letra B, e o ponto final, que é a letra C, tá? Nós temos um ponto inicial e um ponto final. Dizemos que este é o segmento de reta BC. Por quê? Porque nós estamos utilizando, essas letras BC. O ponto inicial e o ponto final. Ou simplesmente BC com o tracinho. E os pontos B e C são suas extremidades. Um segmento de reta pode ter extremidades, tem começo e fim. Agora, observe a representação de uma reta que passa pelos pontos A e D. Por que isso aqui não é um segmento de reta? Porque não está nas pontinhas, né? Está, um pouquinho mais para lá, o ponto A e o ponto D. Ele não está nas extremidades, não está no início e nem no final. Então, a gente diz que é uma reta. Podemos nomear a reta representada por uma letra minúscula do alfabeto. Neste caso, nós temos a letra T, ou reta AD. A reta não tem começo nem fim. Além dos segmentos de retas, ainda existem as semi-retas, que têm origem, mas não tem fim, ou seja, tem um início, mas não tem um fim. Aí nós temos a semi-reta EF. Então vamos aqui para ver se vocês entendem melhor, tá? Deixa eu ver se vocês... Vou explicar de uma maneira mais... como é que eu posso dizer essa letra que não dá pra ver? Mais simples do que o livro, tá? Um segmento de reta é o caminho que você vai percorrer, tá?
Reta é uma coisa reta, né? Eu posso dizer também que é um polígono que não tem curvas, tá? Não vai ter curvas. E o segmento de reta, ele é o caminho. Por isso que eu tenho início e eu tenho o fim. Nas extremidades, nas pontas. Início e fim. É o caminho que você vai percorrer. A reta, certo? Ela nem tem início e ela nem tem fim. Então, ela pode ser, eu posso começar ela aqui ou eu posso começar ela aqui. Já a semi-reta é um caminho menor, curto. Então, é uma coisa pequena, tá? Então, lá no pontinho tem assim. A seguir, estão representadas uma reta, uma semi-reta e um segmento de reta. Então, vocês vão identificar, tá? Uma semi-reta. Eu vou começar na extremidade, mas eu não vou terminar lá na outra extremidade. Eu inicio, mas não tem fim. O segmento de reta é o caminho, por isso que tem início e fim. A reta, eu nem começo na extremidade do início e nem na extremidade do final. Eles ficam no meio. Pensando nisso, nós vamos para a página 167. Vocês vão desenhar, certo? Um segmento de reta. Que é isso, tia Débora? Você vai traçar uma linha nesse espaço aí que tenha 12 centímetros. Depois que você desenhou, você vai colocar aqui o ponto G e o ponto H no final, porque é um segmento de reta. Ele tem início e ele tem fim. 2. De acordo com a figura a seguir, complete as frases com as indicações. E aí vocês vão ter que prestar atenção em cada ponto desse, tá? Porque cada ponto desse aqui, ele é uma linha, ele é um caminho, ou ele é uma reta, ou ele é uma semi-reta. Tá, vamos lá. Aí você vai ter que observar. Por exemplo, DA, esse e esse. Daqui pra cá. Ele tem início. Deixa eu colocar aqui para vocês entenderem melhor. Ó, ele tem início, mas ele não tem fim. Então, DA é uma semi-reta, é um segmento de reta ou é uma reta? Cruza o segmento BE no ponto, ó, DA, ele cruza esse segmento aqui em qual ponto? Na letra B. A reta CF cruza o segmento BE no ponto F. Aí você vai fazer com a C e você vai fazer com a letra D, tá? Na terceira, você vai nomear a semi-reta e a reta a seguir. O que é que você vai colocar? Só as letrinhas que aparecem. E, digamos, né, as retas, já que eu sei o que é reta, o que é segmento de reta e o que é semi-reta, as retas elas podem ser paralelas, concorrentes e transversais. O que são retas paralelas? São aquelas retas que não se cruzam e têm o mesmo tamanho. Então, essa reta ela é paralela a essa. Por quê? Porque elas não se cruzam e têm o mesmo tamanho. As retas concorrentes, elas se cruzam, tá? Então, digamos, e as retas transversais, elas se cruzam e formam um ângulo de 90 graus. Então, vamos ler aqui.
Anteriormente, relacionamos as cordas de alguns instrumentos musicais a segmentos de reta. Note que se tomarmos duas das cordas esticadas de uma harpa, por exemplo, elas não se cruzam, nos dando a ideia de retas paralelas. Então, retas paralelas são aquelas retas que não se cruzam. Quando duas retas têm um único ponto em comum, ou seja, elas se cruzam, elas são retas concorrentes. E quando a reta ela forma um ângulo de 90 graus, ela é transversal. Então, na primeira questão da página 169, vocês observem aí que temos algumas retas, certo? E você vai me dizer, indique se os pares de retas apresentados a seguir são paralelas ou concorrentes. Paralelas não se cruzam, concorrentes se cruzam. Então, a reta R, essa reta azul, e a reta S, a reta verde, elas se cruzam ou elas não se cruzam? Se elas se cruzam, eu vou colocar o quê? Concorrentes. Se elas não se cruzam, eu vou colocar paralelas. As retas R e T, o azul e o vermelho se cruzam ou não? Aí você tem que ter esse discernimento. E a reta S e T, elas estão se cruzando? O verde com o vermelho está se cruzando? Se sim, você coloca concorrente. Se não, paralelas. Ó, aí não precisa fazer a B, tá? Na imagem ao lado, as retas foram traçadas em uma malha quadriculada. De acordo com essa imagem, vocês vão escrever V para verdadeiro e F para falso. A reta T, ela é transversal às retas S e V. Sim ou não? Transversal, gente, também pode ser quando cruza, certo? Uma única reta, ela se cruza em diferentes pontos. Então, aqui eu tenho a reta S, a T e a U. Essa reta S, ela é transversal? Sim. Por que ela é transversal? Porque ela cruza com a reta U e ela se cruza com a reta T. Ou seja, ela se cruza com mais de um ponto. E nós temos também a reta perpendicular, que é aquela reta que forma um ângulo de 90 graus, mas que a gente não vai trabalhar hoje, tá bom? Então, a reta transversal é aquela reta que ela cruza com mais de dois pontos, com mais de duas retas. As retas U e V não são paralelas. O que é que são paralelas? Não se cruzam. A reta S é concorrente a V e a reta V é concorrente à reta R e a paralela à reta U. A reta S não é transversal a T e nem a U. Então, você vai dizer se é falso ou verdadeiro. Para isso, você tem que observar aqui. Tá bom? Então, assim, eu sei que é um pouquinho mais complicado esse conteúdo, tá? Nessa questão, né, das nomenclaturas, mas é só vocês lembrarem que paralelas não vão se cruzar. Concorrentes se cruzam. Transversal cruza mais de dois pontos. E perpendicular são aquelas retas que formam um ângulo de 90 graus, tá bom? É só isso. Se você tiver alguma dúvida, segunda-feira a tia Débora vai fazer a correção dessa atividade, pra gente ficar melhor, né? Não ter nenhuma dúvida. Então, quando for segunda-feira, se você não entendeu, segunda-feira no Meet, a tia Débora vai retomar essa aula de reta, segmento de reta e semi-reta, tá bom? Então, um abraço para vocês. Desde já deixo, né, o meu muito obrigado por vocês estarem enviando as atividades. É muito importante que vocês enviem, sim, tá bom, meus amores? E um beijo carinhoso em cada um de vocês, tá bom? Tchau e um beijo.